Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Hoje o programa do INSPIR traz como convidado o Flávio Jorge. Flávio Jorge é um dos coordenadores da CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, uma entidade que está presente em todo o país e que existe há quanto tempo, Flávio? Exatamente 22 anos. 22 anos existe a CONEM. Fala um pouquinho para a gente exatamente o que é a CONEM, qual é o seu papel, o que a CONEM desenvolve no movimento negro. A CONEM foi fundada em 1991. Nesse ano nós realizamos o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, o ENEM, aqui em São Paulo, aqui no ginásio do Pacaembu. Foi um momento muito importante. Esse encontro foi realizado após várias etapas, que nós chamávamos de os encontros do Norte e Nordeste, que chegaram a quase 10 encontros, cerca de 10 encontros foram realizados. Nós realizamos aqui 3 encontros na região Sul e Sudeste e 2 na região Centro-Oeste. A partir desses encontros, nós achamos, a militância da época achou que era o momento de a gente realizar um encontro nacional, e o objetivo era não só juntar as organizações que nasceram nesse período, a partir da década de 70, mas também verificar quais eram as lutas principais e tentar uma unidade do movimento naquele período. Foi um encontro bastante ambicioso. Nós juntamos cerca de 800 delegados de todo o país, tá, das várias vertentes do movimento negro. Naquele momento, que eu me lembro, só o movimento negro unificado não participou por questões próprias do movimento. Agora, o restante do movimento, quase todo esteve presente. Eu digo que foi ambicioso porque você juntar uma geração de militância que nunca tinha conversado entre si, de várias partes do país e de várias compreensões, foi ambicioso porque foi muito difícil aquele momento, mas ele foi muito rico, porque dali nasceu a perspectiva de construir o que nós chamamos de CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Flávio, a CONEM ela congrega, até onde a gente sabe, entidades dos mais diversos segmentos, né, do movimento negro. Religiões de matriz africana, religiosos cristãos, advogados, diversas ONGs. Como é que a CONEM consegue juntar tanta gente de visões e de ações, de formas de ações tão diferenciadas como esse? Como é que todos conseguem se unir dentro de um agrupamento que se propõe ser uma espécie de uma confederação das entidades negras? Não é fácil. Como você disse, nós temos várias redes dentro da CONEM, redes de organizações que trabalham com juventude, organizações que trabalham com quilombos, organizações de mulheres negras, organizações religiosas de matriz africana, outros tipos de religiões. Também temos sindicalistas que se organizam dentro da CONEM a partir das suas entidades. Tá? É muito difícil. Nós temos uma pequena executiva que tenta direcionar um pouco das nossas questões, e nós nos encontramos quase todo ano em reuniões ampliadas, onde a gente junta todas essas organizações.
Além de entidades locais, entidades que são localizadas em estados e cidades, nós temos também algumas organizações nacionais. Nós temos dentro da CONEM o ANSEABRA, que é uma articulação nacional de empresários e empreendedores negros. Nós temos o SENARAB, que é uma organização de religiosos de matriz africana, tá? E temos organizações de vários tipos. Não é fácil, Ramatiz, mas nós já temos 22 anos de existência. Nós estamos pretendendo realizar no próximo ano um congresso. Nós até agora realizamos 2 grandes encontros nacionais, para você entender a dificuldade. O primeiro foi em 91, o segundo em 1999, no Rio de Janeiro. E agora, diante da conjuntura política que nós estamos vivendo, a nossa ideia é fazer um congresso, o primeiro congresso da CONEM, exatamente para a gente afinar mais as nossas relações políticas diante da conjuntura que a gente está vivendo. Do ponto de vista político e até ideológico, a CONEM também é bastante plural, né? Tem militantes que têm opções partidárias as mais diversas. E você poderia dizer mais ou menos quais são os principais partidos que a militância tem opção? A opção política da construção da CONEM se dá no campo da esquerda. Então, dentro da CONEM, nós temos uma militância quase que majoritária vinculada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, mas temos também militantes do PMDB, PSB e PDT. Essa é mais ou menos a conformação da CONEM do ponto de vista partidário. Tá. Do ponto de vista ideológico, certamente pessoas que têm opções para o partido de direita, eu acho que é uma própria característica. Eu costumo dizer que o movimento negro nasce numa perspectiva de esquerda. A maioria das nossas organizações, elas foram formadas durante a ditadura militar. O Movimento Negro Unificado acaba de completar agora, no dia 7 de julho, 35 anos de existência. O Movimento Negro Unificado foi criado em 1978, em plena ditadura militar. A CONEM nasce já na luta contra o neoliberalismo no ano de 1991. Naquele momento a gente tinha acabado de eleger Collor, presidente da República, tá? E nós optamos por fazer a luta contra o neoliberalismo que atingia de forma muito dura a população negra do país e do mundo. E as organizações quase que todas nasceram com essa vertente. Nós não podíamos ser organizações de direita. Flávio, aqui no mês de junho, e um pouco até no mês de julho, e está se estendendo até por outros meses, em medida maior ou menor, houveram grandes manifestações aí no Brasil por um segmento que até então não se manifestava, um segmento especial da classe média e tal. Como é que a CONEM, o Movimento Negro, tem visto essas manifestações? Qual a opinião que vocês têm tido em relação a essas manifestações? Nós temos discutido essa nova conjuntura política que o país vive, e essa conjuntura também nos atinge, ela atinge a população negra. Eu acho que toda a população, todo o povo que consegue conquistas, que avança na sua consciência, esse povo quer mais. Tá? Eu acho que esse dado também a gente tem que ter na consciência enquanto militantes do movimento negro. O jovem que entrou na universidade através do ProUni ou da política de cotas, esse jovem ele tem outras necessidades e tem outras questões, tá? Porque ele avançou, então ele quer mais. O povo quilombola que teve suas terras tituladas, ainda poucas terras tituladas, mas que teve acesso à luz elétrica, um dado novo nas terras quilombolas, que teve acesso a políticas que foram implementadas através do Brasil Quilombola, esse quilombola também ele quer mais, tá? O povo, a população negra que hoje se autodeclara quase 51% de negros e pardos no país, de pretos e pardos no país, que conforma metade da população brasileira, essa população também quer mais. Então, acho que essa é a realidade que a gente vive. O povo brasileiro pensa em novas questões, ele avançou na sua consciência, e as manifestações são derivadas desse novo momento que a gente vive no país.
Agora, uma parte da pauta dos manifestantes tem sido uma pauta conservadora, em alguns aspectos, e também uma parte da pauta também meio colocada pela própria mídia, pela grande mídia. Como é que vocês têm visto esse lado, esse outro aspecto das manifestações com essa pauta conservadora? Por exemplo, o que nós temos visto, nós participamos mais ativamente em alguns estados, enquanto CONEM, enquanto Coordenação Nacional de Entidades Negras, enquanto Movimento Negro, nos estados de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado da Bahia e também o estado do Pará, que a gente percebeu que nós tivemos uma atuação mais objetiva. A nossa participação se deu exatamente incluindo nessa pauta conservadora questões que têm a ver com a qualidade de vida da população negra, com a condição de vida da população negra. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Nós introduzimos essa pauta dentro das manifestações que nós participamos. Evidentemente contra. Contra a redução da maioridade penal. Porque tinha gente, inclusive, sim, conservador... Isso que eu ia dizer. Então, quem participou aqui em São Paulo das manifestações realizadas, a gente via cartazes a favor da redução da maioridade penal. Nós, enquanto movimento, nos mobilizamos e participamos das manifestações com as nossas bandeiras, contra a redução da maioridade penal. Introduzimos também, como a maioria desses participantes eram jovens, nós introduzimos na pauta dessas mobilizações a questão do genocídio da população negra jovem, ou seja, a violência contra essa juventude. Então são pautas que vão, às vezes, contrárias até ao que as manifestações estavam produzindo. Eu acho que o papel nosso é puxar exatamente para o nosso campo essas mobilizações. Em alguns aspectos, alguns momentos das manifestações, além dessa pauta conservadora, além da pauta colocada pela mídia, alguns setores, inclusive de direita, acabaram se infiltrando nessas manifestações. E aí aconteceu uma coisa curiosa: existiam setores de direita, que alguns foram inclusive presos, aqui em São Paulo, por exemplo, indo para a violência, atacando patrimônio público, etc. E existiam setores de extrema esquerda, anarquistas, fazendo a mesma coisa. Como é que você vê essa contradição de segmentos tão opostos participando de manifestações com comportamentos, com atitudes que acabam se somando? Que a gente sabe que, inclusive, policiais infiltrados também estavam fazendo isso, quer dizer, anarquista com skinhead, policial infiltrado, todos fazendo um tipo de coisa. Como é que você vê essa contradição? A gente já passou por outros tipos de manifestações do tipo, talvez não com essa densidade participativa, mas o que eu percebo, eu vivenciei o movimento das diretas. O movimento das diretas foi um dos maiores movimentos que o Brasil já realizou. Então você via ali dentro desse movimento gente de tudo quanto era tipo. Tá? Você via as chamadas socialites cariocas se manifestando por eleições diretas, você via os jogadores de futebol como Sócrates, Casagrande, Vladimir se manifestando a favor das diretas, das eleições diretas, você via partidos das mais diferentes colorações partidárias também participando daquele movimento. Os movimentos de junho também têm um caráter amplo e plural. Então, aí, quando esses movimentos assumem essa proporção, você tem de tudo dentro do movimento. E esses movimentos de junho tiveram essa característica. Setores de direita, setores à esquerda do movimento, mas que estavam ali junto, gritando, vem para a rua, vem para a rua, vem. Né? A esquerda, Flávio, na sua opinião, e essa esquerda, o movimento negro de esquerda, no qual a CONEM está inserida, deveria procurar disputar essas manifestações? Não, eu acho, não sei se disputar é o melhor termo. Eu acho que a gente deve tentar fazer com que as nossas bandeiras, as nossas questões sejam incluídas nessas mobilizações. Do ponto de vista nosso, o que a gente avalia, que o sentido dessas mobilizações, e quando a gente participa desse momento político, primeiro porque a gente avalia que o Brasil, apesar das nossas conquistas, dos nossos avanços, ainda é um país bastante desigual do ponto de vista da sua regionalidade, das regiões. Existem regiões bastante pobres ainda no Brasil, regiões avançadas, mas também regiões bastante pobres. O racismo no Brasil ainda é bastante grande, o machismo no Brasil é bastante
bastante grande, eu diria que o Brasil é um país muito desigual e contraditório e racista, né? Por outro lado, você também tem a ver com essa pergunta que você fez, quem participa dessas mobilizações, quem participou dessas mobilizações. O Brasil ainda é um país onde o pensamento hegemônico ainda é conservador. Tá? Esse é o dado. O reflexo principal disso é a própria composição do nosso Congresso Nacional, onde você tem um poder muito grande das religiões pentecostais, dos ruralistas, o peso muito grande dos representantes da indústria, do capitalismo aqui no Brasil. Tá? Então, Feliciano, a própria existência de um Feliciano no Congresso reflete um pouco essa realidade. E quando a gente participa desses movimentos, a gente tenta introduzir as nossas questões, a gente está disputando, sim, as ideias desses movimentos. E essa é a intenção nossa enquanto CONEM e acredito quase que de todo o movimento negro brasileiro. Flávio, recentemente a presidente Dilma recebeu, inclusive a partir das manifestações de junho, começou a receber uma série de segmentos e recentemente recebeu lideranças do movimento negro. Uhum. E da CONEM, inclusive, sim. Você estava lá presente representando a CONEM, junto com o Gilberto Leal, se eu não me engano. Não, eu fui. Foi só você da CONEM? Da CONEM só estive eu participando. Então você estava lá representando a CONEM e tinha outras pessoas do movimento negro. Como foi essa reunião? Qual é a sua opinião em relação a essa reunião? Foi positiva, não foi? Avançou? Como foi? Eu creio que foi bastante positiva. Nós, além da presidenta Dilma, nós estivemos nessa audiência com a participação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Gilberto Carvalho, e nós tratamos de uma reunião que durou cerca de 1h30. Nós levamos para essa reunião as principais questões que estão pendentes ainda do ponto de vista de resposta do governo federal. Entre elas, por exemplo, a questão da implementação da Lei 10.639, que trata do ensino de história da população negra e africana aqui no Brasil. Tá? Nós dialogamos com a presidenta sobre a importância dessa lei e, através com esse debate, nós tivemos consequência uma primeira reunião com o MEC, com o Ministério da Educação. Nós também tratamos de questões como, por exemplo, a intolerância religiosa, o peso da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Tratamos das questões relativas à necessidade de a gente acelerar a titulação das terras quilombolas. Tratamos também da retomada por parte do Ministério da Saúde das políticas direcionadas à saúde da população negra. Eu digo que foi uma reunião bastante significativa. Eu acho que até um pouco tarde a presidenta Dilma tem dialogado pouco com os movimentos sociais. Mas, embora tarde, foi importante que a gente retomou o diálogo com o governo federal na frente à necessidade de que as políticas de promoção da igualdade racial tome um pique mais acelerado. Eu diria que a gente vive um momento de uma certa paralisia das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. Então, o sentido maior dessa audiência com a presidência foi a gente retomar a pauta da política de promoção da igualdade racial aqui no nosso país. A receptividade do governo, em especial da presidência Dilma, nós sabemos que existe uma diferença muito grande de perfil, de comportamento e de história entre a presidente Dilma e o presidente Lula, que já tinha tido vários diálogos com os movimentos sociais. A receptividade qual é a tua impressão da receptividade da presidência Dilma a essas demandas apresentadas pelo movimento negro? Como você disse, o diálogo durante o governo Lula era maior. O Lula tinha uma maior, pelo seu próprio perfil, o Lula tem origem sindical, origem de movimento social, que é uma diferença em relação à nossa presidenta, que vem de um outro tipo de participação política. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma audiência com o presidente Lula, só enquanto CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, uma audiência que durou quase que 3 horas, onde nós dialogamos abertamente não só a situação da população negra, mas as políticas que estavam em curso. A presidenta Dilma, embora tenha outro perfil, ela se mostrou muito receptiva às nossas questões. Ela tem uma compreensão muito clara da situação racial no Brasil,
ela reconhece a existência do racismo, tem clareza, por exemplo, de uma agenda hoje bastante perversa no Brasil, que é o extermínio, a violência contra a população negra. Não sei se você assistiu, essa semana ela acaba de sancionar o Estatuto da Juventude. E a principal prioridade dela no Estatuto da Juventude é exatamente a violência contra a população negra. No seu discurso ela manifestou. Então, eu acho que a presidenta ela é muito sensível às nossas necessidades enquanto população negra no Brasil, ela reconhece a existência do racismo e tem como perspectiva trabalhar essa questão, tem trabalhado essa questão, embora com uma diferença, como eu disse, muito grande em relação à compreensão que Lula tinha. Nós estamos, até para irmos concluindo, nós estamos aí às portas do acontecimento que para nós todos os movimentos negros é muito importante, que é a terceira CONAPIR, né, que é, para o telespectador que não está familiarizado, a CONAPIR é a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que nós estamos realizando a terceira, que todo o movimento negro, movimento sindical, social como um todo tem participado. E como tem sido a presença da CONEM nessa terceira CONAPIR? Uma vez é uma entidade desse tamanho espalhada pelo Brasil inteiro e nós estamos no período justamente das conferências regionais e estaduais que preparam a Conferência Nacional. A conferência tem um tema bastante amplo, que é o tema de desenvolvimento e democracia e a relação desses dois temas com a promoção da igualdade racial. Enquanto CONEM, nós estabelecemos como principal prioridade, como principal política a ser debatida nessas conferências que estão sendo realizadas por todo o país, o tema da juventude negra. A nossa intervenção tem se dado no sentido de que as políticas que estão sendo executadas no plano federal, elas sejam implementadas nos nossos municípios e nos nossos estados. Essa é a principal prioridade da CONEM nessa conferência. Agora, está sendo muito interessante, Ramatiz. Aqui no estado eu participei de três conferências regionais e municipais. Eu estive presente em Osasco. Osasco é uma cidade importante do ponto de vista político do nosso estado. Estive na região de Ribeirão Preto, onde o movimento negro sempre teve uma militância muito forte, aquela região de Araraquara, Franca, Batatais, Ribeirão Preto. Foi uma conferência muito interessante, assim, do ponto de vista do debate político. Estive também numa cidade pequena, Patrocínio Paulista. É uma cidade pequena, mas foi muito interessante, porque foi a primeira vez que a cidade e a região parou para debater o tema promoção da igualdade racial. Nós temos lá uma vice-prefeita que é negra. Ela já foi 2 vezes vereadora, agora é a vice-prefeita. E eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Paraguaçu Paulista, que é uma cidade pequena. E foi muito interessante você ver como é que uma cidade de pequeno porte debate a promoção da igualdade racial. Nós tivemos, por exemplo, a abertura da conferência, foi feita pela banda marcial da cidade. Para nós que militamos nos grandes centros, é uma novidade. Então, eu acho que a conferência, além do tema, que ela é muito interessante, ela tem essa importância de chegar em algumas cidades onde, às vezes, a gente não consegue chegar na nossa militância. Então, vai ser uma conferência difícil, como eu disse na uma fala anterior, nós vivemos hoje um momento de uma certa paralisia das políticas de promoção da igualdade racial no nosso país. E isso vai refletir dentro da conferência, será um momento também de avaliação do que está sendo feito no Brasil. Mas eu acho que o maior sentido das conferências é isso que eu estou dizendo, é você chegar em lugares onde no dia a dia da nossa militância a gente não consegue chegar. Tá bom. Muito bem. Conversamos aqui com Flávio Jorge, da Coordenação Nacional da CONEM, militante histórico do movimento negro, e que conversou um pouco aqui com a gente sobre a conjuntura, as relações com o governo federal e também sobre a terceira CONAPIR. Obrigado, Flávio Jorge, esperamos continuar junto aí na luta e em outros debates. Eu que agradeço o momento para a gente poder expressar o que a gente pensa enquanto militante, enquanto CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua participação e seu interesse
E você pode entrar em contato com o Inspir. Basta nos mandar um e-mail para inspir@terra.com.br ou acessar o nosso site www.inspir.org.br. Queremos que você participe, queremos a sua opinião, a sua contribuição nos debates que a gente tem feito aqui. Esperamos contar com você no próximo programa. Até lá, muito obrigado. Jamba